Olá, queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Talvez você veja meu rosto meio inchado e esse machucado aqui é porque eu operei um cisto aqui na testa, mas isso não vai me impedir de compartilhar o que Deus tem compartilhado ao meu coração com vocês. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração e o título desta palavra é Saindo da zona de conforto para o cumprimento de um propósito divino. Saindo da zona de conforto para cumprir um propósito divino. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o 3. Diz assim: E ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, aqui Abraão estava numa zona de conforto. Abraão já estava com a sua vida estabilizada. A Bíblia diz que Abraão era um dos homens mais ricos daquela época, da sua geração. Então Abraão já tinha sua vida estabilizada. Abraão estava na zona de conforto. Só que Deus agora tira Abraão da zona de conforto para um cumprimento de um propósito divino. Deus agora convida Abraão a fazer parte de um projeto, de um propósito de Deus. Deus agora faz um convite. Entenda, meu irmão. Primeiro, 3 coisas Deus vai fazer com você. Você precisa entender. Primeiro, aceite o chamado ou propósito. Entenda o chamado ou propósito e viva o propósito. Eu vou repetir. Aceite o chamado de Deus ou propósito de Deus. Entenda o chamado de Deus ou propósito de Deus e viva o chamado ou propósito de Deus na sua vida. Então Deus agora convida Abraão a sair da zona de conforto para viver um propósito, para cumprimento de um propósito divino. E qual propósito era esse? Primeiro, que através de Abraão Deus iria fazer uma grande nação. Através de Abraão Deus iria fazer uma grande nação, que é o povo de Israel. Segunda promessa, que através de Abraão todas as famílias da terra seriam bem-sucedidas. Então entenda, Deus chama ele para através dele fazer uma grande nação e segundo, para que através dele todas as famílias da terra venham a ser bem-sucedidas. Mas para você viver o propósito de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é sair. Sair da zona de conforto, sair do lugar que limita o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a sua zona de conforto, ou em qual zona de conforto que você tem vivido. Quem sabe você está estacionado. Deus só escolheu o barco de Pedro porque o barco de Pedro estava parado. Ou seja, Deus não gosta de nada parado, Deus gosta de algo em movimento, se locomovendo. Então a primeira coisa para você viver um propósito e um chamado divino é você sair da zona de conforto. Então você tem que aceitar o chamado, entender o chamado e viver o chamado ou propósito. Então Abraão aceitou o propósito, Abraão entendeu o propósito e Abraão agora começa a viver o propósito. A Bíblia também fala acerca de Moisés. Moisés estava com a sua vida estabilizada no Egito. Moisés morava no palácio de Faraó. Moisés vestia a melhor roupa. Moisés comia a melhor comida. Moisés era, segundo alguns estudiosos, era arquiteto do Egito, desenhava as pirâmides do Egito. Então Moisés estava com a sua vida estabilizada no Egito. Só que agora Deus vem e chama Moisés para um propósito, para o cumprimento de um propósito divino. Que propósito é ele? É esse, para libertar o povo hebreu da mão de Faraó e conduzir a terra prometida, a Canaã. Então entenda,
Moisés teve que abrir mão da zona de conforto, que é o palácio no Egito, que era as riquezas do palácio, as glórias do Egito, para agora ser humilhado com o povo de Deus no deserto, para libertar o povo de Deus da mão de Faraó. Então Moisés teve que abrir mão do palácio, Moisés teve que abrir mão do Egito, Moisés teve que abrir mão das riquezas. Meu irmão, para você viver, para você aceitar, entender e viver o propósito de Deus, você precisa abrir mão de alguma coisa. Algo que está impedindo de você aceitar, algo que está impedindo de você entender o chamado e algo que está impedindo de você viver o chamado, o propósito de Deus na sua vida. Então, Abraão teve que sair, Moisés teve que abrir mão para viver o propósito de Deus. O que você tem que abrir mão nesta noite? O que está te impedindo de você viver um propósito divino? O que está impedindo de você, de Deus cumprir um propósito divino através da sua vida? Então saia da zona de conforto e viva o propósito de Deus, o propósito divino. Até Jesus estava na zona de conforto, mas teve que sair da zona de conforto para cumprir um propósito divino. Qual era a zona de conforto que Jesus estava? Jesus estava no céu. Jesus estava na zona de conforto no céu. Jesus tinha tudo. Jesus era Senhor. Jesus é Rei. Jesus é Deus. Todas as glórias, poder. Mas ele teve que abrir mão para o cumprimento de um propósito divino. O pai chegou para ele e falou, ó, sai da zona de conforto e agora vai lá embaixo, desce, toma a forma de homem e vai lá resgatar aquela humanidade, vai lá morrer por eles, vai lá trazer de volta a minha imagem e semelhança na vida deles, vai lá trazer o perdão e a salvação. Então entenda, até Jesus teve que sair da zona de conforto dos céus para cumprir um propósito divino, meu irmão. O que você tem que abrir mão, o que você tem que sair, o que está te impedindo de você viver um propósito divino, o que tem te impedido de Deus cumprir um propósito divino na tua vida, meu irmão. Então saia, abra mão, renuncie e viva o propósito divino. Aceite o propósito divino, entenda o propósito divino e viva o propósito divino, meu irmão. Então recebe essa palavra nesta noite. Existe dois tipos de crente, de cristão, entenda isso. O cristão tatu e o cristão águia. Tatu é aquele que gosta de ficar dentro do buraco. O que é ficar dentro do buraco? É zona de conforto, comodismo, só fica dentro de buraco. E existe o águia também. O águia não, o águia, cada voo da águia é 3.000 metros de altitude, meu irmão. Então não seja tatu, seja águia. Então voa a cada 3.000 metros de altitude. Voa na presença de Deus, ao encontro do sobrenatural, meu irmão. Mas é preciso você sair do buraco, deixar de ser tatu, para agora tu virar águia, para tu voar na presença de Deus, para tu viver o propósito de Deus. Então entenda nesta noite, meu irmão, aceite o chamado, entenda o chamado e viva o chamado. Aceite o propósito, entenda o propósito e viva o propósito. Mas é preciso sair da zona de conforto para viver um propósito divino. Então recebe essa palavra nesta noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus.